Olá, alunos! Bem-vindo a mais uma aula de interação humano-computador. Eu sou a professora Sabrina e estou aqui com o professor Marcel. Boa noite, professor. Boa noite, Sabrina. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de IHC. Conto com a participação de vocês através dos tutores para mandar suas dúvidas, seus questionamentos, para que a gente possa estar respondendo ainda na aula de hoje. Desejo a vocês uma excelente aula. Então, vamos lá, a aula de interação humano-computador. Na aula passada nós tivemos a nossa primeira aula e falamos sobre a necessidade de interagir com o usuário para poder saber as necessidades dele. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as ergonomias e interfaces, para que a gente possa perceber como é que o nosso usuário tem que utilizar o equipamento. Então, nosso objetivo de hoje é compreender a ergonomia, em especial a ergonomia de sistemas, para realizar os projetos, as principais categorizações de usabilidade e facilitar o aprendizado dos usos dos sistemas computacionais. Mas, afinal de contas, o que vem a ser ergonomia? A ergonomia, normalmente estuda o ponto de vista da qualidade do trabalho e se preocupa com o conforto físico do usuário. Então, a gente sempre fala sobre móveis, utensílios e equipamentos que são utilizados para garantir que o conforto do usuário possa ser atingido. Já na IHC, a ergonomia, estuda as formas de construir as interfaces que nós vamos estar oferecendo aos usuários, de forma que o usuário se sinta confortável ao utilizar os sistemas computacionais que ele vai estar tendo acesso. Então, vejam o seguinte, a ergonomia, na maior parte das vezes, o ponto de vista é com relação a como que o usuário se posiciona na frente da máquina, se a postura dele está correta, se o equipamento está na altura adequada, se ele está com os pés no chão, se o monitor está na posição correta. No entanto, a ergonomia dentro da interação humano-computador, ela não visa isso. A ergonomia, nesse caso, ela visa no conforto que nós vamos oferecer para os usuários quando eles estiverem utilizando o nosso sistema, certo? Ou seja, a gente vai estar falando de cores, a gente está falando de facilidade de acesso, a gente não está falando sobre a posição do monitor, sobre a posição do teclado, sobre a posição das pernas, correto? Então, o que a ergonomia procura? Ela procura a aproximação entre o homem e o computador. Como é que eu posso utilizar o meu sistema para facilitar essa interação? Como é que eu faço para facilitar com que lesões, fadiga e doenças não atinjam o meu usuário? Ela vai estudar a curva de aprendizagem, ou seja, o quanto que o usuário está aprendendo a utilizar o sistema, quanto tempo que ele está demorando nesse aprendizado e verificar a satisfação do usuário no uso desse sistema. Como nós falamos na aula passada, a gente tem que garantir que o usuário vai estar satisfeito no uso desses sistemas que nós vamos estar oferecendo. Então, quanto tempo ele está demorando para aprender a utilizar? Nós também vimos na aula passada que o sistema ele tem que ser de fácil uso e ser fácil de ser aprendido, para que a gente não gaste tanto tempo com treinamentos. Então, qual é a curva de aprendizagem? Quanto tempo ele demora para aprender? Quais são as dificuldades que ele tem para aprender esse sistema? E, em cima disso, qual é a satisfação que ele está tendo para utilizar esse sistema, certo? Como é que eu faço para melhorar o desempenho do trabalho dele? Melhorar a qualidade do trabalho, melhorar a produtividade, certo? Que estratégias eu vou utilizar para garantir isso daí? Eu tenho que me preocupar, então, com a qualidade do trabalho do usuário, certo? Vou me preocupar em construir interfaces confortáveis e nós vamos ver como é que a gente faz para construir essas interfaces. Então, na ergonomia, nós temos a utilidade. O que eu estou oferecendo para o meu usuário é útil realmente ou eu estou colocando várias coisas que não têm utilidade para ele? Esse produto, ele atende essas necessidades? Usabilidade. Esse sistema é fácil de ser usado? Utilizabilidade. Ele é fácil de ser aprendido a usar? Nós já vimos isso, Que todo sistema, ele precisa ser fácil de usar. Se ele for muito difícil, o meu usuário vai ficar insatisfeito com esse uso.
tá? Quais são as etapas, então, para a gente definir as interfaces? Primeiro, nós já vimos, quando fazemos a disciplina de análise de sistemas, que a gente precisa fazer o quê? Levantamento das necessidades do sistema, né? O que é que o meu sistema precisa para ser desenvolvido? Tenho que coletar as informações necessárias para esse desenvolvimento. Com quem que eu coleto? Eu coleto com o gestor do sistema, eu coleto com os usuários do sistema, eu coleto fazendo análises paralelas com relação a outros sistemas que já existem sobre isso. Faço a definição dos conceitos gerais desse sistema, levanto as necessidades do usuário, ou seja, o que é que o usuário está precisando para fazer a atividade que ele tem que fazer. E aí eu faço o quê? Levantamento dos requisitos do sistema, né? Especifico os meios de entrada e saída, ou seja, como é que o usuário vai dar as entradas e como é que ele vai receber essas informações. Determino o estilo do diálogo. O que é estilo de diálogo? O estilo de diálogo é como eu vou passar as informações para o usuário. Vão ser informações visuais, auditivas, táteis, vai ser impresso. Eu preciso de caixas de diálogo, tá? As caixas de diálogo são muito interessantes de serem usadas, porque é uma forma de destacar e chamar a atenção do usuário, tá? Então, é interessante quando o usuário encerra alguma atividade, que ele clica lá em salvar, que ele clica em cancelar, que ele clique em OK, que apareça uma caixa de diálogo para ele, falando, olha, isso está sendo feito, correto ou não, tá? E aí, enfim, eu vou para a parte do desenvolvimento, eu vou definir quem vai ser a minha equipe de desenvolvimento e vou passar para eles todos esses requisitos. Realizo os testes, né? Nós vimos também em análise que os testes são necessários e só então é que eu vou fazer a implementação, certo? Por último é que eu faço a implementação. Lembrando que na fase de teste eu não posso esquecer de incluir o usuário, porque sem o usuário eu não tenho como ter certeza que o meu sistema vai estar funcionando de forma adequada, tá? E a ergonomia nas áreas de envolvimento, ela pensa no corpo humano, que é a área física. Então, ela verifica como é que eu faço para que fisicamente o usuário ele se sinta confortável em utilizar o sistema. Na área cognitiva, que eu analiso como é que o meu usuário aprende. E na organizacional, eu analiso como que é feita a estrutura de desempenho, a estrutura organizacional, como é que são as habilidades da organização e dos usuários, certo? Então, ela analisa essas três áreas de envolvimento e elas estão interligadas, tá? Como eu falei para vocês, no caso do nosso desenvolvimento de sistemas, nós não vamos nos preocupar com posição de cadeira, posição de pernas, posição de pescoço, posição de cadeira, posição do monitor, posição do teclado, né? Que essas partes, elas não são importantes do sistema em si, certo? Vão ser analisadas de outra forma. Alguns desenvolvedores pensam nisso quando há uma flexibilidade da instituição. No seguinte caso, por exemplo, na área de ergonomia, sabe-se que a posição do monitor que hoje nós utilizamos, ela é uma posição incorreta, porque ela força a nossa coluna na postura errada e também a nossa visão, principalmente para quem tem que usar aqueles óculos bifocais, porque ele acaba tendo que olhar assim, né? E ele passa o dia com o pescoço nessa posição. Como é que o indivíduo consegue trabalhar o dia inteiro sem ficar com dor depois, né? Então, algumas empresas, eles têm uma forma de colocar o monitor na posição correta, que seria mais ou menos aqui embaixo, e você olharia assim, né? Você não olharia assim, e nem olharia assim, nem assim, né? Você ficaria com o pescoço na posição correta, né?
Mas a gente sabe que os monitores não são desenvolvidos desse jeito, que os notebooks não são desenvolvidos desse jeito, que eles não conseguem virar tanto, né? E quando vira ainda tem a iluminação que dificulta a visão. Então, não é o caso. Outra situação também é o teclado. O teclado na posição que ele é hoje, ele fica aqui, né? E isso é ruim pra gente, por isso que a gente tem que ficar fazendo aquelas ginásticas laborais, né? Justamente para poder evitar ter as lesões nos pulsos. No entanto, existe teclado ergonômico que ele coloca a nossa mão nessa posição aqui, que já é a posição ergonômica. No entanto, é para quem sabe digitar corretamente, que fez lá a escola de digitação, que aí sabe onde estão as letras sem precisar ficar olhando para o teclado. Então ele coloca a mão aqui e consegue digitar normalmente. O teclado não fez muito sucesso justamente por isso, porque hoje em dia a gente encontra pouquíssimas pessoas que fizeram esses cursos, né? Antigamente curso de datilografia era moda, hoje não existe mais, nem fazem curso de digitação. Logo, a gente não vai se preocupar tanto com isso. Uma coisa que a gente pode facilitar é com relação ao uso de mouse, porque o mouse ele facilita, ele veio justamente para facilitar, ele foi criado para que a gente não tenha que utilizar teclas de atalho, para que a gente não tenha que usar muito o teclado. Então, uma coisa que seria muito válida seria o uso do mouse, né? Quando que em determinado momento a pessoa vai utilizar o mouse. Mas a gente vai se ater a outras partes do sistema com relação ao uso do sistema, tá? E não com relação às posturas físicas do usuário. Com relação à cognição, a gente tem que analisar como que o meu usuário está aprendendo, para quem que eu estou desenvolvendo esse sistema, que tipo de processo cognitivo ele tem, para poder utilizar isso dentro dos sistemas. O meu usuário é uma criança, como é que uma criança aprende com mais facilidade? O que ela quer ver mais? O meu usuário é um idoso, como é que ele aprende melhor? Então, eu vou focar nesses grupos de usuários. O meu usuário organizacional, por exemplo, você vai desenvolver um sistema para creche. Aí você quer que as cuidadoras da creche preencham algumas informações. Dependendo de como elas vão preencher essas informações, elas não vão fazer, tá? Se elas tiverem que colocar muitas informações, muitos dados e vão demorar muito tempo fazendo uma leitura muito detalhada, elas vão criar dificuldade para utilizar esse sistema. E aí o seu sistema não vai ser útil. Você tem que sempre criar um sistema que facilite essa interação entre os usuários, certo? E depois, no nível organizacional, como é que eu faço para que esse sistema ele seja cooperativo, certo? Que eu consiga informações de diversos setores e de todos esses setores eu consiga informações que eles se complementem. Porque você ter informações isoladas não é interessante para a organização, né? Em relação a essa dificuldade que a gente tem com criação de sistemas, com criação de sistemas integrados, eu queria um pouco da participação do professor Marcel, porque como ele também já desenvolve sistemas, ele sabe das dificuldades que a gente encontra. É verdade. Quando a gente desenvolve um sistema para uma instituição, para uma empresa, os gerentes, os gestores daquela empresa normalmente esperam que o sistema tenha uma base de dados que centralize todas aquelas informações. Então, os sistemas eles ficam distribuídos muitas vezes em vários setores, né, daquela empresa. Então, a gente vai encontrar no mercado uma empresa que já vai estar adotando essa filosofia. Se não estiver adotando, pode ter certeza que vai estar migrando para isso. Porque é uma tendência muito grande hoje a gente ter a interface, que é justamente o estudo da nossa disciplina. Como é que acontece essa interação dos funcionários daquela empresa com o sistema e como é que essa informação é processada. De certa forma, as empresas esperam que todo o resultado desse processamento das informações que ali foram inseridas estejam constando em uma base de dados centralizada, que é a tendência, porque futuramente o gestor daquela empresa quer tomar uma decisão importante, ele precisa dessas informações atualizadas. Então ele vai encontrar todas as informações que foram inseridas e que foram processadas pelo sistema em uma base de dados, então ele vai poder gerar um relatório apurado a respeito das decisões que ele deve tomar. Então é muito importante
que essa organização, essa estrutura organizacional que vai integrar os vários sistemas, as várias interfaces que a gente vai ter distribuída na empresa estejam conectadas. Então, é aconselhável que a gente adote um padrão, como a gente falou na aula passada, a Sabrina falou na aula passada, que é muito importante um padrão da tela de interface dentro de uma empresa, para que um funcionário que estava lotado num determinado setor, quando ele seja realotado em outro setor, ele consiga encontrar interfaces parecidas, que ele não fique perdido quando sair de um sistema para o outro. Ah, eu estava acostumado com aquele... É muito comum acontecer, eu estava acostumado a mexer no sistema tal. E aí, quando ele mudou de setor, né, e aí ele encontrou um outro sistema que a interface foi desenvolvida por um outro programador, um outro profissional da área, e aí ele já estranhou. Então é muito comum, né, Sabrina, a gente ter esses casos que as pessoas se acostumam com a interface. A verdade é essa. Né? E se não padronizar, acaba dificultando esse processo das informações dentro da empresa. E é comum que o usuário ele seja resistente a mudanças. Né? O ser humano ele é resistente a mudanças. Então, se a gente começar a criar muitas interfaces diferentes, mesmo numa mesma equipe de trabalho, para a gente pode estar muito transparente o uso, mas para o usuário vai ser muito difícil. Sim, vai ser um fator que vai dificultar o aprendizado dele. E a gente pode ver isso, por exemplo, quando o Windows ele trocou a cara do Word. Né? Ele tinha as coisas distribuídas de uma forma e resolveu distribuir de uma forma diferente. E foi reorganizar, ele tentou reorganizar, né, a interface. E aí a gente teve bastante dificuldade com esse uso. Verdade. Né? Várias pessoas tiveram dificuldade, não sabiam mais onde encontrar determinadas funcionalidades. E a sorte é que todo mundo continuou usando o Word, mas existe risco, né? É um risco, existe uma tendência a não ter uma boa recepção. Verdade. Né? Então, no caso, a ergonomia, ela envolve diversas áreas, como a gente pode ver no quadro agora que a gente vai mostrar. Ela tem ciências da vida, ciências técnicas, as ciências humanas e as ciências sociais. Que aí nós encontramos em ciência da vida um pouco de psicologia, medicina do trabalho, fisiologia, que envolvem um indivíduo. Nas áreas de ciência técnica, nós pegamos ainda a medicina do trabalho, higiene industrial e segurança do trabalho, e estratégia, que vai cuidar da parte de riscos. Em ciências sociais, nós temos a estratégia, a sociotécnica e a sociologia, que vão estar vinculados à área da organização. E, para trabalhar de forma coletiva, nós temos a sociologia, a linguística e a psicologia. E eu gostaria que vocês destacassem um pouco a parte de linguística, porque ela é bastante importante quando a gente desenvolve sistemas, porque ela envolve como que as pessoas que estão envolvidas naquele lugar, como que as pessoas que trabalham naquela área, elas conversam, elas dialogam. Porque dependendo de para quem você vai desenvolver sistemas, eles possuem termos específicos. Assim como na nossa área, nós temos o nosso vocabulário técnico, em todas as áreas existe um vocabulário técnico também. E aí nós temos que aprender um pouco desse vocabulário para poder utilizar dentro dos sistemas que a gente está desenvolvendo. Certo? Porque eles vão procurar por essas palavras, eles vão procurar esse diálogo com o sistema. Então, nós temos que utilizar um diálogo que seja equivalente. Tá? Dentro da psicologia, como a gente já conversou, é sobre como que esses indivíduos vão interagir, certo? Como que eles vão aprender. Dentro da estratégia, a gente tem que analisar como que a organização ela se distribui para a gente garantir que o sistema vai estar segregado da forma correta e vai interagir com todos os setores. E as interfaces? Como a gente já viu, a interface para muitos usuários ela é o sistema, ou seja, eu sei que sistema eu estou usando justamente por causa da interface, certo? Então, não adianta a gente ter sistema poderoso se a gente não oferece isso de maneira eficaz e eficiente. Os usuários, eles se comunicam com os sistemas que são disponibilizados. Então, se eles não conseguem essa comunicação de forma eficiente, eles não vão querer utilizar o sistema. Então, meu sistema pode ser muito bom, mas se ele não for fácil de ser usado, se ele não for eficaz, se ele não aumenta a minha produtividade, eu não vou querer usar. E como é que essas interfaces evoluíram? Né? Inicialmente, elas eram só caractere, ou seja, era só tela preta com letrinha branca ou letrinha verde, até mais ou menos uma parte da década de 90.
Mas no início de 80, o Steve Jobs, ele criou lá o Lisa, né? E em seguida o Bill Gates veio pelo Windows e começou a criar o Windows 3.0, que aí veio o 3.1, 3.11, que tinha já suporte a redes. Então, teve o Windows 1, né? Só que aqui no Brasil eu não conheço alguém que tenha usado o Windows 1. Eu só conheço do Windows 3 para cá. Mas começou com as interfaces gráficas já, né? Que facilitavam muito, porque a gente não tinha que ficar lembrando de comandos, que no caso das interfaces por caractere, a gente tem que lembrar dos comandos para poder acessar os programas, para poder abrir os arquivos, tem que lembrar de nome de arquivo. Se não lembra do nome de arquivo, tinha lá que verificar dentro do diretório. Então, era um pouco mais difícil para usar. Então, não eram tantos usuários que a gente conseguia abranger, certo? Os sistemas, eles eram um pouco mais difíceis de serem usados. Quando veio a parte gráfica, né? Quando já era uma interface gráfica para o usuário, já facilitou muito, porque a gente utilizava o mouse, era só clicar, a gente não precisava de comandos para poder copiar um arquivo de um lugar para o outro, era só clicar e arrastar. Então, o ambiente gráfico, ele veio facilitar mais para o usuário. Logo em seguida, a gente vê aqui que lá pela década de 90, com a interface da internet, foram criados os browsers, né, para as navegações na internet. E essas telas começaram a criar portais. O que é um portal? Qual é a diferença de um site para um portal? Um site, normalmente, ele é estático, e o portal, normalmente, ele te leva para várias partes dentro de uma única organização. Por exemplo, o Globo.com. Ele é um portal da Globo que oferece diversos serviços. Ele oferece serviço de e-mail, né? Ele oferece, a UOL também oferece serviço de e-mail, o BOL também oferece serviço de e-mail, e eles oferecem serviço de e-mail, oferecem serviço de notícias, eles oferecem serviços de entretenimento, porque tem lá a área de jogos. E das notícias, eles têm diversos tipos de atividades diferentes, diversas áreas diferentes. É tecnologia, é notícia, é novela, é fofoca, é um monte de coisa diferente que você tem acesso. Inclusive também a serviços de compras, né? Então o portal, ele não vai te oferecer só um único serviço, ele te oferece diversos serviços de uma única organização. Por exemplo, o site da Americanas é um site que oferece o serviço de venda de produtos. Ele não é um portal, ele é um site. Já o Globo, o BOL, o Terra, eles são portais, porque eles oferecem diversos serviços diferentes para vocês. E logo em seguida nós temos aí também o advindo das interfaces neurais, que são interfaces diferenciadas, que já começam a brincar com a nossa criatividade com relação a utilizar outros meios de comunicação. Vocês já devem ter visto aqueles óculos de realidade virtual, que também tem as luvas virtuais. Já devem saber de sistemas de navegação dentro do ser humano para poder fazer cirurgias, microcirurgias. Antes tinham cirurgias que você abria a barriga inteira para poder fazer a cirurgia, por exemplo, cirurgia de vesícula, né? Tinha que abrir toda a barriga para poder tirar um pedacinho de carne desse tamanho. Depois de algum tempo, eles criaram uma outra cirurgia que só fazia um corte de 7 centímetros para poder tirar a vesícula. Hoje não. Hoje são 3 buraquinhos que são feitos. Em um buraquinho, o médico enxerga tudo pela tela do monitor e ele faz uma microcirurgia. Então, a sua recuperação é muito mais rápida, né? A interferência no ser humano é muito menor. Então, a tecnologia vem aí auxiliando em diversas áreas, né? Você também pode, por exemplo, hoje fazer uma imersão em diversos treinamentos através do uso de cabines, do uso de capacetes neurais, capacetes virtuais, de realidade virtual, que estão sendo utilizados na área de treinamento de aviação, na área de treinamento de guerra, né? Onde uma pessoa ela não precisa
ir diretamente para uma área de treinamento urbano, né? Aquelas maquetes que eles criam em áreas. Antes disso, ele pode fazer um treinamento virtual para ir se acostumando com o peso da arma, para não ir direto para aquele treinamento, né? Interfaces. O que a gente faz em prática de projetos, né? Primeiro, a gente pensa na personalização desses itens. Eles são visíveis aos usuários, certo? Quem são esses usuários? Na próxima aula a gente vai ter uma atividade muito legal, uma externa muito legal, que vai mostrar algumas dificuldades que alguns usuários têm e vamos aprender a como que pode ser facilitado ser sanada essa dificuldade deles, tá? Então, esses itens eles vão estar visíveis. Como é que eles conseguem visualizar bem? Será que não está meio escondido, né? Você está quase ali fazendo uma busca por itens, né? Um joguinho, né? Ao invés de realmente mostrar a facilidade do sistema para o usuário. Visibilidade, né? Junto com personalização, a gente volta aí, os itens estão visíveis ao usuário, né? Como que isso daqui está acontecendo? Na personalização também, a gente tem que destacar se esses itens estão visíveis, porque dependendo do caso, dependendo do usuário que for utilizar, ele não consegue enxergar aquilo. A gente já viu que nós temos usuários que têm problemas visuais, que são daltônicos, né? Então, se eu utilizar um fundo amarelo com uma letra branca, ele vai conseguir enxergar essa informação, né? Aqui a gente não pode trabalhar muito com cores porque o fundo dos nossos slides são verdes. Mas eu trabalhei uma vez com os alunos e eu fiz justamente isso porque eu sabia que um dos alunos que a gente tinha em sala era daltônico, né? E existem diversos tipos de daltonismo e a gente tem inclusive no campus onde eu dou aula, que eu dou aula aqui no Zona Norte, e no Calama. E lá no Calama a gente tem aluno que tem um tipo de daltonismo que toda pessoa que ele vê assim meio morena, né, ele vê verde. Então, já pensou, né, você coloca algumas cores ali e ele não consegue identificar as cores, né? Então, se você colocar um fundo muito parecido com a cor, ele pode não estar vendo o que está acontecendo ali. Então, eu brinquei um pouco com essas cores justamente para dificultar a visão desse aluno especificamente, para que ele pudesse falar na sala, eu não estou enxergando o que está escrito, para que a gente pudesse perceber essas dificuldades. Então, por exemplo, eu tenho um fundo verde aqui. Se eu colocasse uma cor verde, né, diferente do Instituto Federal que aparece aqui em cima, no cantinho aqui da tela de vocês, né, que aqui no cantinho tem um fundinho verde, né, um if verde. Se de repente eu colocasse um verde um pouquinho mais claro que esse, será que alguns alunos não teriam dificuldade de enxergar, né? Outro dia eu vi uma atividade muito interessante que falava sobre o funcionamento do cérebro masculino e do cérebro feminino. E ele mostrava assim 7 bolinhas, todas vermelhas. E ele perguntava quantas cores, quantos tons de vermelho você está enxergando. Eu olhei, né, pensei, 7, estou vendo 7 tons diferentes. Aí ele respondeu, se você está vendo 3 tons, não se preocupe, porque você provavelmente é um homem. Porque o homem, ele enxerga uma quantidade menor de tons. Já as mulheres devem estar vendo 7 tons diferentes, né? Então, com certeza eu sou mulher, pelo visto, né? Porque eu enxerguei os 7 tons, então eu consegui perceber isso. Mas é muito interessante para a gente que está vendo 7 diferentes, entender que outra pessoa está vendo só 3, né? Que a gente fala, mas como assim eles não conseguem ver os 7? Está tão fácil. E aí a gente consegue entender melhor por que para a mulher tem verde água, verde limão, verde tal coisa, azul não sei o que, né? E para os homens é azul e verde, né? Porque eles não conseguem ver tanta gama de diferença de cores. Então a gente não pode ficar mexendo tanto às vezes, porque tem gente que não vai enxergar. Então eu não posso ficar assim, fazer um tom sobre tom muito diferente, né? Tem que destacar realmente. Então, vou personalizar, vou ter que tornar visível, ótimo, mas eu tenho que lembrar que
quando eu faço uma personalização, eu tenho que garantir que todo mundo vai estar enxergando, tá? Acessibilidade, isso aqui é muito importante. Regra dos 3 cliques. Se o usuário ficar clicando demais para poder chegar no objetivo dele, ele vai se cansar, ele não vai achar que esse sistema é um sistema agradável para o uso dele. Então, eu vou destacar bem aqui essa ideia de acessibilidade, tá? A regra dos 3 cliques é muito importante. Mensagens do sistema estão bem elaborados? Fazem parte do contexto? O vocabulário é apropriado? Novamente, a gente está falando sobre vocabulário, que a ideia é, o vocabulário que eu estou usando é o vocabulário que os usuários utilizam? Aproveitamento das interfaces, uma coisa que o professor Marcel falou há pouco, padronização. Eu estou usando a mesma interface, a mesma carinha de sistema para todos os setores, ou eu estou dificultando isso? É fácil de ser usado? O usuário consegue desfazer os seus erros, ou seja, ele errou na hora que ele estava fazendo a atividade. Ele consegue cancelar, ele consegue voltar, né? Não existe sistema que você cadastra um usuário e logo em seguida você não pode tirar esse cadastro porque você errou. Consistência. Existe coerência entre as informações que estão na interface? Elas são coerentes ou eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo? Tá? Controlabilidade. Olha aqui novamente, olha, o usuário consegue controlar o que ele está fazendo? Ele consegue controlar as ações do sistema? Observem, ele pode finalizar? Sim ou não? Ele deseja salvar as alterações do documento? Ele pode cancelar, ele pode confirmar, ele pode dizer não. Então, eu estou dando aí uma possibilidade dele ter certeza do que ele quer fazer. Os símbolos, as abreviações, os códigos, eles têm significado para o meu usuário ou só tem significado para mim? Eu tenho opções de segurança quando o meu usuário acessa o sistema. Ele tem que digitar senha, ele tem que digitar o login dele, ou ele pode entrar de qualquer jeito. Flexibilidade, ele pode fazer a mesma coisa de formas diferentes ou ele só pode fazer de um jeito? Eu não preciso criar todas as formas possíveis, mas eu tenho que criar pelo menos umas 2, 3 formas diferentes dele fazer a mesma coisa, em locais diferentes às vezes, certo? Quando a gente entra num sistema, por exemplo, submarino, eu posso ir direto lá para me cadastrar, certo? Ou se eu faço a compra, quando eu clico lá em finalizar a compra, ele pergunta se eu já sou cadastrado. Se eu não sou cadastrado, eu posso me cadastrar por ali, certo? Agora, imagina só, se você está fazendo a sua primeira compra no sistema e quando chega no final ele pergunta, você é usuário cadastrado? Você fala não. Ah, então não dá para fazer a compra, você tem que ir em tal lugar para poder fazer o cadastro ainda. Você vai se sentir desestimulado. Então, tem que ter essa flexibilidade. Intuitividade. Eu tenho que construir interfaces intuitivas, ou seja, que são fáceis do usuário aprender. Tem o feedback imediato para o usuário, ou seja, assim que ele terminou a ação, ele consegue ver essa confirmação. Legibilidade. Ele consegue ler os títulos, os rótulos, os elementos textuais. As informações têm alguma interação com o usuário? Densidade informacional. Tem muita coisa na tela. Os itens estão agrupados por funções semelhantes. São simples de serem usados, são objetivos. As mensagens, elas têm alguma informação concisa. Eficácia e eficiência. Os sistemas, eles têm que ter eficácia e eficiência. Eles têm que fazer exatamente aquilo que o usuário espera que ele faça. Ele não pode fazer uma atividade diferente. Ele tem que aproveitar a experiência do usuário. As mensagens de erro, elas têm que ser objetivas e claras. A gente viu na aula passada uma mensagem de erro que tinha dificuldade para o usuário entender. O sistema consegue detectar os erros do usuário. Vamos ver esse menu aqui.
esse estilo de diálogo de interação do gráfico. Nós temos aqui os menus do tipo pop-up, os exclusivos, de múltipla seleção, de rádio, de ícones, né? Então nós temos diversos menus diferentes que facilitam a interação com o usuário e nós podemos usar todos eles. Eu posso utilizar outros estilos como, por exemplo, o touchscreen, que é um que eu estou utilizando no momento, reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural e realidade virtual, que a gente já falou há pouco, né? E o processamento de linguagem natural é ele compreender exatamente aquilo que eu estou falando, tá? Inclusive, quando eu estou digitando, ele conseguir interpretar o texto que está sendo expressado. E aí a gente viu um pouquinho já desses tipos de interface naquele quadro atrás, né? Que é a interface de caractere, a interface gráfica do usuário, a baseada em caneta, que também pode ser utilizada touchscreen, e a de realidade virtual. Os usuários. Quem são esses usuários? Os usuários, eles não são só as pessoas que utilizam os serviços desenvolvidos, tá? Eles também são aquelas pessoas que vão estar interagindo com a gente. Essas pessoas, elas possuem necessidades específicas e a gente tem que atender essas necessidades. Elas possuem faixa etária diferente, habilidades motoras e visuais diferentes, crenças e percepções e julgamentos diferentes, possuem culturas diferentes. Inclusive, quando a gente fala de alfabetização, ou seja, que vocabulário que elas usam, que idioma que elas têm, formatação de data, que a nossa formatação de data é diferente da formatação da data da Internacional dos Estados Unidos, né? E aí eu tenho que criar essas interfaces para esses usuários, eu tenho que pensar se elas são intuitivas, que tipo de sistema também elas estão utilizando, estão usando smartphone, smart TV, estão usando computador, estão usando tablet. Elas são modernas e são fáceis de serem usadas, servem para todas as idades, porque cada idade vai ter um objetivo diferente de utilizar um sistema. E a experiência do usuário? O usuário, ele é novato no uso do sistema, ele é intermediário, ele é experiente, ele consegue utilizar bem o mouse, ele consegue utilizar bem o teclado, tá? Mas, no geral, todos eles odeiam bugs, tá? Nenhum deles gosta de estar usando o sistema e o sistema falhar no meio do caminho. O comportamento deles tem relação a expectativas e eles querem ver novidades também, certo? Mas a gente tem os problemas que eles não gostam de bugs, então eu tenho que criar bem as minhas mensagens de erro, tá? E tenho que ajudar em instruções, eu tenho que ter lá os menus de ajuda. Por isso, quando eu vou trabalhar com cognição e mecanismos de percepção, eu tenho que pensar em desenvolver essas interfaces conhecendo e respeitando as habilidades e limitações dos meus usuários. Eu tenho que conhecer e adquirir conhecimento a respeito da forma como eles estão pensando, porque cognição é perceber, pensar e aprender, planejar atividades, entender e falar com os outros, tomar decisões e resolver problemas. Então, eu sei que eu vou conseguir todas essas informações com quem? Com os meus usuários, tá? Como que eles percebem, pensam e aprendem? Como que eles planejam as atividades? Como que eles entendem os sistemas? Como que eles tomam decisões dentro do sistema? Como que eles resolvem os problemas dentro do sistema? Então, a cognição, ela trata de adquirir conhecimentos e incorporar esses conhecimentos nas nossas interfaces. A interface, ela é um modelo mental que auxilia o usuário, ou seja, ela é um modelo que vai ajudar o usuário a resolver os problemas dele. E ela pode ser experimental ou reflexiva. Na experimental, é aquela que ele não vai ter esforço nenhum para poder resolver as atividades, é uma ação natural que ele faz. Já a reflexiva, ele vai ter que comparar, vai ter que usar criatividade, vai ter que fazer análise.
Em cima disso, o processo cognitivo, ele tem processo cognitivo de memória, de aprendizagem e de percepção. Então, a cognição é ele perceber, é ele aprender e é ele memorizar. E eu tenho que pensar em como que eu vou desenvolver uma interface que abranja isso daí. Para isso eu tenho os fatores. Eu tenho que ter objetivos claros e definidos do que eu estou desenvolvendo. Tenho que verificar se a informação que a gente precisa está clara. E tenho que apresentar uma atenção focada, dividida ou seletiva. Não, porque se for focada, eu não atinjo o meu objetivo. Se ela for dividida, o meu usuário não vai conseguir utilizar o sistema da forma adequada. Se ela for seletiva, se eu oferecer para o meu usuário uma atenção seletiva, ele também não vai conseguir fazer a atividade corretamente do trabalho dele. Então, ela tem que ser dirigida. Como assim? Se eu desenvolvo um sistema e o meu usuário ele vai utilizar só a parte do setor de compras, eu não tenho por que ficar habilitando para ele outros setores, que isso vai dificultar na seleção, ele vai ter uma atenção dividida, e quando a atenção dele deve ser, na verdade, dirigida à área que ele vai trabalhar. Para auxiliar no foco, eu posso usar cores e animação, ordenar a sequência das informações, chamar a atenção do usuário, colocando, por exemplo, um negrito, ou um itálico, ou com uma caixa de diálogo. Evitar excesso de informações, que é a estrutura mais simples possível, e agrupar essas informações. E aí a gente tem que evitar informações ambíguas, né? Por exemplo, como a gente vê aqui nesse caso de ilusão de ótica, onde, nesse primeiro desenho aqui, as linhas elas estão paralelas, mas não dá para perceber isso, a gente tem a ilusão de que elas estão meio inclinadas, por causa da forma como as caixinhas pretas e brancas estão distribuídas. E aqui a gente tem dificuldade em saber onde é que está a pata do elefante, né? Quantas patas você consegue ver aí, né? Eu desisti de contar. Então, a gente não pode ter informações ambíguas. O usuário ele tem que ter certeza daquilo que ele está enxergando, daquilo que ele está vendo, da informação que está sendo passada para ele. Em cima disso, nós temos os modelos mentais, que é justamente para facilitar o acesso do usuário dentro do sistema. Como nós falamos há pouco, a interface é um modelo mental. E ela pode ser funcional ou estrutural. No caso das funcionais, as informações simples permitem que a operação de um dispositivo ou objeto. As estruturais, além da informação sobre a forma de operação, ela inclui informações sobre o funcionamento interno, tá? Então, eu vou querer criar um modelo mental funcional ou estrutural, depende daquilo que eu quero mostrar para o usuário. E aqui nós temos uma citação do material de vocês, que diz: um dos maiores problemas ao desenvolvermos projetos que envolvem interação entre homem e máquina é o fato de que o programador do sistema possui um modelo mental estruturado, enquanto que o usuário precisa apenas de um modelo mental funcional. Então, a gente tem um modelo mental diferente daquele que o nosso usuário precisa. E aí nós temos que tornar as coisas um pouco mais simples para eles, né? Através de quem? Do nosso colega projetista. Ele vai projetar um modelo mental que vai favorecer o uso do usuário no sistema, que vai facilitar ao usuário utilizar esse sistema, certo? Lembrando que o modelo funcional, ele é simples. Ele permite uma solução, uma operação mais simples. Já a gente pensa como? Que todas as informações precisam estar na tela, todas as operações precisam estar na tela. A gente quer ver o funcionamento interno e o usuário não quer saber do funcionamento interno, ele não quer saber quais são as suas dificuldades em desenvolver esse sistema. Ele quer usar o sistema, ele quer fazer as atividades dele de uma forma mais rápida. Então, novamente, a gente tem que lembrar que o foco principal em desenvolver sistemas é o nosso usuário. É ele que vai dizer se o sistema é agradável de usar, é ele que vai dizer se o sistema é fácil de usar, é ele que vai dizer se a forma como o sistema está sendo apresentado
facilita a cognição dele, facilita o aprendizado dele dentro do sistema, não somos nós, tá? Por isso que é importante, aqui atrás, quando a gente mostra essa listinha aqui a lista, ó. Antes da implementação, nós temos a realização de testes. Eu destaquei bem aqui para vocês, ó, tá vendo? Que tem uma realização de testes, certo? Por quê? Porque o usuário precisa me dizer se está funcionando da forma adequada ou não. E aqui, ó, levantamento de necessidades dos usuários, certo? Para quê? Para eu saber se o usuário vai ser atendido ou não. Porque é ele quem vai usar o sistema, certo? Então, voltando aqui à nossa tela, onde nós percebemos que nós temos um projetista que vai dizer como que esse sistema tem que ser desenvolvido. Ele vai criar o quê? Um modelo conceitual. Nós vimos no semestre passado, na disciplina de análise, que cria-se um modelo conceitual do sistema, né? Então, existe uma base, que é o sistema em si, que a gente vai trabalhar lá. Qual vai ser o banco de dados que vai ser utilizado, qual vai ser a linguagem que vai ser utilizada. E, em cima, para utilizar esse sistema, eu tenho a interface, tá? A interface, ela é diferente do sistema, ela é a cara do sistema. Para o nosso usuário, ela é o sistema, tá? Mas para nós, ela é como o sistema vai aparecer. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a interface que eu vou estar oferecendo para o usuário, tá? Observem aqui, a interface é um modelo, olha onde está certo, é um modelo conceitual para o sistema, tá? Para o usuário, aliás. E o usuário, ele oferece um modelo conceitual, como naquele momento em que eu vou conversar com ele, tá? Visto isso, nós temos proposto aí para vocês uma atividade de sala. Nós tivemos uma aula passada e hoje nós temos outra atividade de sala que vamos propor aos senhores e assim a gente espera que todos possam participar, tá? São 3 questões simples. Qual é a proposta? Que vocês formem grupos de 3 componentes, tá? E possam responder os assuntos que nós abordamos hoje na nossa teleaula. Nós temos que considerar o seguinte. Primeira questão, considere que você está projetando um site, tá? Eu quero que vocês identifiquem as etapas que devem ser seguidas para a criação da interface desse site. Ou seja, o que é que vocês têm que analisar para poder definir como que vai ser a cara desse site, como que vai ser a interface desse site. Lembrando que a cara do site para o usuário é o sistema. Questão 2. Identifique as práticas a serem utilizadas no desenvolvimento de interfaces de projeto, ou seja, aquelas etapas que você tem que seguir para criar as interfaces dos seus projetos. E por último, a questão 3, explique os motivos que levam os desenvolvedores de sistema a prestar atenção em quem são os usuários que utilizarão os sistemas por eles desenvolvidos. O que pode haver de diferente entre eles que pode modificar as características dos sistemas que você vai desenvolver? Ou seja, o que vocês têm que falar? O que tem que os usuários vão oferecer para vocês de diferente que vai ter que ser destacado para vocês criarem as interfaces? Como a gente falou, os usuários, eles são diversos tipos de usuários diferentes, que têm diversas dificuldades diferentes, e eu gostaria que vocês destacassem o que é que vocês acreditam nesse momento que pode trazer para vocês de informação importante para que vocês possam colocar dentro dos sistemas, dentro dos sites, essas características para poder destacar dentro da interface. Tudo bem? Então, vamos à atividade e logo mais estaremos retornando para corrigir essa atividade.
Então, estamos de volta com a correção das nossas atividades. Eu vou ler a questão e vou pedir para o professor Marcel ler as respostas que vocês mandaram. Tá? Então, a primeira era: considere que você está projetando um site e identifique as etapas a serem seguidas para a criação da interface do sistema desse site. Professor Marcel, que resposta que a gente teve para essa pergunta? Ok, então, nessa pergunta número 1, nós temos a participação do Polo de Presidente Médici, né? A gente fica muito feliz com a participação de vocês. E a gente tem a seguinte resposta para essa primeira questão: levantamento das necessidades do sistema, coleta de informações, definição de conceitos gerais, necessidades do usuário, requisitos do sistema, especificações dos meios de entrada, determinação de estilo, desenvolvimento, testes e implementação. Então, correto, né? Vocês identificaram as ideias, na verdade, da questão 2, né? Que era as etapas lá para você poder desenvolver o projeto. Aí, o que seria a resposta da questão 1, né? Que ideias que vocês teriam para poder desenvolver dentro dessas etapas, né, que são criadas. Então, realmente, a questão 1 ficou muito próxima da questão 2 e pode ter causado essa pequena confusão, né? Que essa resposta aí justamente é essa telinha aqui que a gente destacou. Vou colocar aqui para vocês, para quem não ouviu bem a resposta, né? Seria levantamento das necessidades, coleta de informações importantes, definição de conceitos gerais, levantamento de necessidades dos usuários, requisitos de sistema e requisitos de interface do sistema, especificação de meios de entrada e saída, determinação de estilo de diálogo, desenvolvimento e realização de testes, que vai ser bastante auxiliada pelos usuários para, enfim, poder ser feita a implementação do sistema. Então, os alunos estão corretos em destacar esses pontos, né? E também estariam corretos em destacar que deve ser analisado que quando a gente faz as interfaces, a gente precisa pensar na personalização, na visibilidade, na acessibilidade, nas mensagens que vão ser colocadas no sistema, na versatilidade do projeto, facilidade de uso, correção de erros e a consistência, tá? Essas duas respostas, elas preenchem as perguntas 1 e 2, tá? E eu pediria aos senhores que mandassem mais respostas para a gente, né? Que a gente tem aí bastante colaboração de Presidente Médici, mas que os outros polos estão ficando um pouco apáticos, certo? E essa participação, ela é muito importante durante a aula, para que vocês possam também fazer uma avaliação daquilo que vocês estão pensando a respeito do assunto da aula, certo? Tá certo, tá errado, a linha de pensamento de vocês está correta, não está correta. Esse é o momento de vocês errarem e acertarem, tá? E não quando vocês forem fazer a prova. O momento de errar e de perguntar se está certo ou se está errado é agora. Não na hora que vocês estiverem fazendo o projeto de vocês, não na hora das avaliações, certo? Professor Marcel, em cima disso, nós temos a pergunta 3 e ela diz o seguinte. 2, né? A 2 que eu já respondi junto com a 1, né? Nessas duas aí. Explique os motivos que levam os desenvolvedores do sistema a prestar atenção em quem são os usuários que utilizarão os sistemas por eles desenvolvidos. O que pode haver de diferente entre eles que pode modificar as características dos sistemas? Alguém respondeu essa pergunta? Sim, nessa questão 3, a gente tem a participação de Presidente Médici e também de Costa Marques, né, que responderam o seguinte. Presidente Médici respondeu o seguinte: faixa etária,
gênero, habilidades motoras, visuais e cognitivas, diferentes crenças, percepções e julgamentos, diferentes culturas e conhecimentos, né, como alfabetização, medidas, idioma, formatação de datas, entre outras coisas. Costa Marques, o aluno Eliquim, de Costa Marques, respondeu o seguinte: é necessário verificar a faixa etária, o tipo de linguagem, as diferentes classes de trabalho existentes em uma determinada empresa. Essas são as respostas. Então, né, estão corretos. E aí a gente volta nos slides que isso aí foi destacado com relação a quem são os usuários que nós vamos atender, né? Então, colocaram aqui que possuem necessidades específicas. Foi destacado pelos dois grupos, né? E essas necessidades específicas, elas podem estar relacionadas à faixa etária de quem vai estar utilizando, os gêneros diferenciados, ou seja, se eu vou estar atendendo um público masculino ou feminino, habilidades motoras, visuais e cognitivas. Outra informação interessante também a respeito da diferença de gêneros com relação aos homens e às mulheres é que a gente não tem muita ideia de distância, né? A gente, que eu digo, somos nós mulheres. Então, por exemplo, você vai passar uma informação para um homem, para onde ele tem que ir, você pode falar para ele, você anda aqui 50 metros, anda 500 metros, e você entra à direita, né? E ele vai compreender perfeitamente e vai conseguir chegar. Já nós mulheres, a gente não tem muita ideia de distância, não. A gente prefere o quê? Objetos específicos, pontos de referência. Então você fala, ó, você vai andar nessa rua, você vai contar 3 quadras, ou você vai chegar na farmácia e entrar à direita, ou numa casa verde e entrar à direita. Então você tem que dar ponto de referência, tá? Você fala pra gente, ande 50 metros, eu já observei que às vezes a gente está com aquele GPS do celular, né? E ele fala assim, ande 300 metros e vire à esquerda. Aí você pensa, mas até onde é 300 metros, né? Em que quadra que vai dar 300 metros? E ele vai contando a metragem para você, mas você não pode estar dirigindo e olhando ao mesmo tempo, né? Então você fica esperando a moça falar de novo, vire à esquerda, né? A gente fica esperando o comando dela, porque se for falar de metragem, já não é para o público feminino, né? Então você tem que entender realmente quem é o usuário que você vai estar, com quem você vai estar conversando. Também estava assistindo um programa uma vez que falava sobre a facilidade que os homens têm em analisar as formas de forma espacial, de colocar as coisas dentro dos objetos e conseguir encaixar de modo que tudo vá caber lá dentro, né? Por exemplo, um porta-malas de um carro tem um monte de objeto para colocar. O homem vai ter mais facilidade para saber organizar aquilo do que a mulher, né? No entanto, as mulheres, elas têm mais facilidade para seguir regras, certo? Por exemplo, tem uma brincadeira que eu já vi alguns professores fazerem com os alunos para divertir um pouco, que é uma lista de atividades e em cima está escrito assim, leia atentamente as instruções, né? E aí, ele não fala para você executar as instruções, ele fala para você ler as instruções. Então, a maioria dos homens faz o quê? Já vai direto executando as atividades. E fica divertido, porque algumas atividades são engraçadas. E as mulheres não, elas leem atentamente as instruções, a maioria delas, e no fim está escrito, não execute nenhuma das atividades, né? Porque era só para ler. Então, porque isso é o espírito competitivo, os homens têm um espírito competitivo maior, então eles querem terminar antes de todo mundo. Já as mulheres, elas querem fazer da forma correta, né? Então, tem essa diferença, né? De um sabe organizar melhor do que o outro, um sabe fazer uma atividade melhor do que o outro. Então, você tem que pensar, qual é o meu público? Né? Se eu tenho um público maior de homens, eu posso usar determinado vocabulário. Se eu tenho um público maior de mulheres, eu posso utilizar determinado vocabulário, né? Isso que eu estou falando não tem nada a ver com feminismo ou machismo. São experiências que foram feitas, foram experiências científicas que comprovaram que existem essas diferenças no comportamento geral, masculino e feminino. Não significa que a gente não vai ter ali pessoas que vão se comportar de formas diferentes. É claro que vão ter, né? Mas no geral é isso. E aí a gente tem que trabalhar
pelo geral, né? Eu vou atender um público masculino, então de repente eu posso estar falando de espaço, eu posso estar falando, colocando eles em atividades diferenciadas. Já as mulheres eu posso estar trabalhando de uma forma diferente, o uso das cores, que nós mulheres podemos enxergar uma gama maior de cores e os homens menor. Então, se eu vou estar trabalhando com esses dois públicos-alvos ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, pode ser que eu não possa usar cores muito próximas, porque senão vai dificultar a visão de algumas pessoas, tá? Então, faixa etária. Posso estar usando muitas cores? Crianças gostam de coisas muito coloridas, né? Tanto que vocês podem ver os jogos eles trabalham muito com cores. Já as pessoas mais idosas, elas não vão se prender nisso e vão, inclusive, achar o sistema muito infantil. Se você utilizar uma gama de cores muito grande, né? Usa amarelo, vermelho, laranja, cor de rosa, azul, roxo. E você vai falar, poxa, mas esse ambiente, ele é muito infantil, ele não serve para mim, né? Então, é importante lembrar qual é a faixa etária. Quais são as habilidades motoras? Eu não sei se vocês já chegaram a utilizar alguns caixas eletrônicos que tem lá um lugarzinho para você colocar o plug do fone de ouvido, porque é para deficiente auditivo, né? Então, ele vai fazer o uso do equipamento dessa forma. Então, eu estou lembrando da habilidade auditiva dele. As habilidades motoras, ele vai ter como digitar, ele vai ter como alcançar o objeto. Por exemplo, existem lugares que são de difícil acesso, porque o cadeirante ele não tem como chegar no local porque não há acessibilidade para ele. Para usar o seu sistema, será que vai ter alguma dificuldade? O usuário não vai conseguir alcançar o objeto que ele tem que clicar? Ou, às vezes, todo o seu sistema é touchscreen, mas ele fica num local muito alto e quem for cadeirante não consegue alcançar, né? Ele possui dificuldade cognitiva, ele tem dificuldade em aprender com aquilo lá, ou especificamente você está desenvolvendo um sistema para quem tem essas dificuldades. Por exemplo, você está desenvolvendo um sistema voltado para aprender cores ou voltado para aprender objetos para crianças muito pequenas, e são crianças que têm dificuldades cognitivas, né? Então, como que você vai estar trabalhando com isso daí, tá? Tem diferentes crenças, tem diferentes percepções, diferentes julgamentos, ou seja, ele quer utilizar o sistema de uma forma diferente. Diferentes culturas e conhecimentos, né? Alfabetização, esse indivíduo ele é alfabetizado, que nível de alfabetização ele tem, ele de repente é um alfabeto funcional, ou seja, ele lê, mas ele tem dificuldade em interpretar aquilo que ele está lendo, ele não consegue compreender aquilo que ele está lendo. Você tem que, por exemplo, mostrar uma figura para poder auxiliar ele a entender aquilo que ele está vendo, né, aquilo que ele leu. As medidas, né? Você vai colocar lá medida em polegada, medida em centímetro, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado com o quê? Medida em centímetro, certo? Então, quando a gente vê algum sistema que, ao invés de metros, centímetros, quilômetros, fala em polegada, fala em milha, para a gente já é diferente, para a gente já tem dificuldade. Ponto e vírgula, o nosso 1000, né, é 1.0030,2 né? O nosso 1000 é assim. Então a gente tem que usar essa medida, já que a gente está desenvolvendo um sistema para brasileiros, né? O idioma, eu vou estar usando o idioma português, mas é português brasileiro ou português de Portugal, porque existem palavras que são diferentes da gente para eles. Exemplo, no caso do site, a gente utiliza aqui no Brasil a própria palavra site na maioria dos casos. Pouquíssimas pessoas utilizam o português de Portugal que fala sítio. Assim como, por exemplo, no caso dos discos rígidos. A gente fala disco rígido. Em Portugal eles falam disco duro, né? Então, tem essas diferenças aí com relação ao idioma. Formatação de data.
segue a mesma ideia da formatação das medidas, né? Que a gente viu agora há pouco. A formatação de data, por exemplo, norte-americana, são ano, dia e mês, né? No nosso caso, a gente coloca dia, mês e ano. Então, a gente tem que prestar atenção quando desenvolve um sistema, que às vezes a gente está usando um banco de dados, que está armazenando de uma forma diferente. E a gente precisa pegar e colocar para o usuário, na nossa interface, uma formatação que ele vai entender. Tá? Para que ele não possa ficar confuso em relação a que data que ele está inserindo ou que data que ele está visualizando. Certo? Outra coisa, as interfaces do usuário. Elas são intuitivas? Qual é o aparelho que eu estou usando? Eu estou usando smartphone? Eu estou usando Smart TV? Estou usando computador? Estou usando tablet? Na aula passada a gente estava falando que às vezes a gente acessa um site através do smartphone e ele foi feito para tela do computador. E aí o que acontece? Quando a gente abre no smartphone, fica aquela tela grandona que a gente tem que ficar correndo com o dedo para tentar achar o resto da página. E às vezes a página não diminui, às vezes a página não aumenta, não dá zoom, a gente não consegue visualizar o conteúdo que a gente quer. Então, vocês têm que lembrar, quando estão desenvolvendo o sistema, de onde que os seus usuários vão estar acessando. Alguns sites e alguns portais já possuem o próprio site desenvolvido para mobile, né? E em outros casos não. A gente já tem aí sistemas específicos para Smart TVs. Você vai desenvolver um sistema para Smart TV? Ou você não vai desenvolver esse sistema, né? Qual que é o seu objetivo? Vai desenvolver um jogo, esse jogo é voltado para qual plataforma? É voltado para smartphone, é voltado para computador, é voltado para tablet. E a gente pensa assim, se é voltado para smartphone, é voltado para tablet também. Só que tem sistemas que a gente consegue visualizar melhor num tablet do que no smartphone. O smartphone é pequenininho, né? O tablet ele já é um pouquinho maior, eu consigo uma visibilidade melhor. É muito melhor da gente ler um texto num tablet do que ler no smartphone. Então tem essas diferenças sim que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa pensar quando vai desenvolver o sistema. Outra coisa, as interfaces que a gente vai desenvolver, elas são interfaces modernas, né? Elas são fáceis de serem usadas, certo? Eu vou atingir com essa interface todas as idades ou ela tem uma idade específica para eu poder passar as informações, certo? A experiência do usuário, o usuário está acostumado a utilizar sistemas ou ele é um usuário novato, tá? A gente às vezes pensa que todo mundo já usa computador. Não é todo mundo que usa computador, não é todo mundo que usa tablet, não é todo mundo que usa smartphone. Uma vez, quando eu fui para a faculdade de informática, a primeira vez que a gente foi para o laboratório, meu colega do lado não sabia ligar o computador. Aí você pensa, mas ele veio fazer informática, como assim ele não sabe nem ligar o computador? Ele não sabe onde é a tomada do computador. Mas acontece, tá? Então você não pode supor que o teu usuário é sempre um usuário experiente, que o teu usuário, ele sabe mexer com todas as informações que você está postando ali na tela. Inclusive, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de testar os nossos sistemas justamente por isso. Exemplo, você coloca lá um campo de CPF, né? Quando a gente vai testar, a gente já coloca um CPF válido para funcionar. Mas e se eu colocar um CPF inválido? Se eu colocar um O no lugar do 0? Se eu colocar um L no lugar do 1? Será que ele vai dar o erro que tem que dar? Será que ele vai me dar a mensagem de erro falando que o dado está incorreto? Entendeu? Então, algumas coisas a gente tem dificuldade de testar porque a gente não lança os valores que os usuários lançariam. Às vezes a gente fala assim, o usuário nunca vai fazer isso. Esteja certo, ele vai fazer. Se você colocar um íconezinho na tela do teu usuário falando não clique aqui, ele vai clicar para ver o que acontece. Tá? É a curiosidade do ser humano. Então,
a gente tem que ter aquela fase de testes que os colegas falaram na questão 1. Ela é importante para quê? Para a gente saber se o nosso sistema está funcionando de forma adequada, se os nossos usuários estão conseguindo entender para que serve o sistema e como que funciona o sistema, tá? Porque foi feito para eles. E aí eu posso ter, de repente, diversos tipos de experiências de usuários. Eu posso ter usuários novatos, eu posso ter usuários intermediários, eu posso ter usuários experientes, tá? Por exemplo, eu não posso exigir que o usuário digite um valor muito rápido, porque ele pode ter que parar para olhar antes no teclado. E aí, como vai ser? Ele vai ter que correr para poder fazer as coisas? Não, eu tenho que fazer com que o sistema responda na velocidade dele. Lembrando sempre que quem é o principal elemento do meu sistema? É o usuário. Nós já vimos isso em análise, estamos vendo novamente na interação humano-computador, que destaca mais ainda que o usuário é o elemento principal do meu sistema, certo? Então, quais são os comportamentos deles, né? Quais são as expectativas que eles têm com relação ao sistema? O que eles esperam que o sistema vá fazer? Né? Quais são as novidades que eles esperam encontrar, né? As facilidades que o sistema vai trazer para eles? Porque toda vez que a gente cria um sistema, é para melhorar o trabalho deles. Então, a expectativa principal é que eles demorem menos tempo para fazer as atividades e eles possam produzir mais e tenham espaço para fazer outras atividades além daquela. Então, eles esperam encontrar novidades nos nossos sistemas, né? Quais são as dificuldades que eles podem encontrar? Diversas dificuldades no sistema, tá? Mas quando eles encontrarem essas dificuldades, eu vou ter lá um menu de ajuda, eu vou ter lá um ícone que se ele clicar, ele vai conseguir a ajuda necessária, ou quando ele clicar, por exemplo, vai ser como algumas mensagens que eu já vi de sistema operacional, que diz assim, a sua conexão com a internet está com problemas. Clique aqui para ajuda, aí você clica na ajuda, aí acesse o site, mas você não está conseguindo conectar na internet, como é que você vai acessar o site? Não é verdade? Então, o teu menu de ajuda de fato, traz instruções importantes. Quando o usuário faz alguma atividade incorreta, ele recebe uma mensagem de erro que é equivalente àquilo que ele fez, ela é explicativa, né? Quando o usuário ele lê aquilo, ele consegue entender o que foi que ele fez de errado, né? Por exemplo, tem alguns formulários que a gente preenche na internet e aí você vai preenchendo, esquece de preencher algum campo e no final, quando você clica em OK, ele volta para a tela, né? Em alguns casos você se pergunta, o que aconteceu? Né? E aí você pensa, aí, é algum campo que era obrigatório que eu não preenchi. Era muito mais fácil que aparecesse uma mensagem de erro na frente da tela dele e falasse, os campos tais, tais e tais precisam estar preenchidos e não foram preenchidos. Né? Ao invés de você clicar e ficar se perguntando o que foi que aconteceu. Ou você clicar lá em salvar e não acontecer nada na tela para você. Aí você tem que ir em algum lugar para descobrir que a informação foi salva. Isso também não é importante para o usuário, né? O usuário vai ficar perdido. Ou um site onde você não tenha um menu de navegação para te mostrar em que parte do site você está. Hoje em dia, eles colocam um menuzinho lá em cima, horizontal, que fala para eles colocarem um menuzinho, né? Aí aparece assim, menu principal, informática, hardware e aí impressoras. Né? E aí você sabe exatamente em que ponto do site que você está, né? Você sabe onde você está navegando. Em alguns casos você não sabe mais onde você está navegando. Isso até ajuda, por exemplo, naqueles sistemas de tipo busca-pé, que você seleciona lá, escolhe um produto, e aí você clica e vai no site e depois você não acha mais aquele produto naquele site. Mas você vê ali no menuzinho que você estava, você fala, eu estou nessa parte. Então, da próxima vez que eu voltar aqui, eu procuro nesse mesmo setor do site. Né? Ele facilita para você. Então, existem diversas opções que vocês podem utilizar que vai facilitar quando vocês projetarem os sistemas de vocês. Inclusive, fazer um menuzinho
que informe em que parte do sistema ele está, para ele não ficar perdido. Lembrando também que uma outra atividade importante para colocar no sistema de vocês é colocar formas diferentes de você fazer a mesma atividade, certo? Por exemplo, você pode, no caso do Word, você vai salvar um arquivo. Você pode colocar lá Ctrl S, se você estiver usando ele em português, né? Porque no caso, quando você está usando em inglês, é Ctrl B. Pode colocar Ctrl S, pode clicar no menuzinho salvar, pode clicar num outro menu do lado e escolher salvar, né? Então, existem diversas formas de você fazer essa mesma atividade. Você quer imprimir, você dá Ctrl P para ele imprimir. Ou então, você vai lá no menu e escolhe imprimir. Então, você está ofertando para o seu usuário várias formas diferentes de você estar fazendo a mesma atividade. Quer fechar o programa? Pode clicar no xizinho lá de cima, pode clicar na barra inferior com o botão direito e mandar fechar. Então, você não está oferecendo apenas uma forma de fazer atividade, você está oferecendo várias formas diferentes de fazer essa mesma atividade. Visto isso, a gente então respondeu, vocês conseguiram responder as 3 perguntas da atividade de sala, né? Que era: quais são as etapas para serem seguidas para a criação de interface? Quais as práticas para projeto de interfaces? E quais os motivos que a gente tem que prestar atenção nos usuários, né? Que a gente tem usuários diferentes, com particularidades diferentes, com necessidades diferentes, certo? Então, nós vamos passar aqui a atividade de percurso. Antes de passar a atividade de percurso para vocês, eu gostaria de informá-los sobre a atividade de percurso da semana passada, que foi passado na primeira questão 3 sites diferentes para vocês poderem identificar os problemas desses sites. No entanto, no início do mês passado, quando eu criei essa atividade, 2 deles estavam funcionando e não estão mais. Então, eu já passei para a coordenação novos sites que eles ainda essa semana vão estar fazendo a troca lá na tarefa de vocês. Onde vocês acessam lá em tarefa, vocês vão acessar o mesmo lugar e lá vai estar a correção dos sites, tá? E lembrando que essa tarefa vocês precisam entregar um dia antes da próxima aula, né? Que a atividade da aula 1 de percurso é entregue um dia antes do início da atividade 3, aliás, da aula 3. E a atividade de hoje, da aula 2, ela deve ser entregue um dia antes da aula 4, certo? Então, vamos a essa atividade. Ela começa, então, dia 23/2, que é hoje, e deve ser entregue no dia 7/3, porque dia 8 a gente já tem aula. E o que vocês têm que fazer? Dando continuidade às atividades da disciplina, identifique 10 características para desenvolver sistemas e sites para os seguintes usuários, tá? Idosos, crianças, deficientes visuais, tá? Então, para facilitar isso daí, vocês podem pesquisar essas características que facilitam o desenvolvimento das atividades de vocês. Inclusive no material disponível, tá? Para vocês, que já traz algumas informações. Lembrando que as atividades que iniciam agora na segunda semana, elas podem pegar algumas informações da próxima semana também. E na próxima semana nós vamos estar destacando um pouco mais justamente o uso de sistemas com essas pessoas, né, que são os idosos, as crianças e os deficientes visuais. E vai facilitar bastante na produção da atividade de vocês, correto? Então, boa atividade de percurso, tá? Logo mais eles vão estar fazendo a correção da atividade de percurso da semana passada. E bons estudos e boa aula. Marcel? Boa noite, até mais.